Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 625 do seu podcast sobre esporte a motor, pós-Grande Prêmio do Japão. É hora da gente analisar aí título de construtores já definido, título de pilotos praticamente sacramentado, né? Agora matematicamente ficamos apenas com os dois pilotos da Mercedes na briga, restando aí poucas corridas ainda para o fim do campeonato, né? Agora vamos para México, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi. Para fazer esse programa comigo eu tenho ele, Fábio Campos, e mais um convidado que será apresentado daqui a pouco. Mas Fábio Campos, quero saber de você. A gente vai obviamente entrar mais a fundo, é mais para a gente dar uma pincelada aqui, dar um gostinho para o nosso ouvinte nessa abertura. Mais uma vez a Ferrari deixa escorrer pelas mãos a chance de um grande resultado. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez nesse ano que eles aparecem como um bicho papão no final de semana, chegam no domingo como francos favoritos, e algo acontece e a vitória escorre pelas mãos. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Olá para você, Thiago Raposo, olá para o nosso convidado, sobre o qual eu apresentarei sob protestos daqui a pouco também. Olá para o ouvinte do Café com Velocidade, que mais uma vez, eu espero não ter a menor noção dos e-mails, não foi citado nada, não sei se tem muito, se não tem nenhum, eu estou totalmente no escuro com relação aos e-mails, mas gosto assim, a nossa filosofia fazia assim, para sempre ser surpreendido aqui no Café. Eu preferia que você me chamasse, Raposo, para falar da Mercedes. Se eu pudesse escolher isso, ou se houvesse alguma combinação pré-programa, que às vezes é muito bom, até que não haja. Aqui geralmente é quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, com anotações, mas faz ao vivo. Porque a máquina de fazer pontos... Apesar do programa não ser ao vivo. Não ser ao vivo, exatamente. Mas fazemos na hora, no ato, né? O que você quis dizer. Essa máquina de fazer pontos que é a Mercedes, infelizmente me traz uma conotação muito negativa para esse grande prêmio. Mas como você não me chamou para falar sobre esse assunto, primeiro eu vou dizer para você, cuidado com a Ferrari. Quando a gente diz a Ferrari, nós generalizamos para todos os aspectos, equipes, engenheiros, estrategistas, pilotos. Dessa vez foram os pilotos. Eu não consigo enxergar uma falha da equipe em tempos... Tudo bem, a gente pode até discutir a questão ali dos destroços, de não ter trazido o Leclerc, mas ali a corrida já estava perdida, pelo menos de forma prática. Mas eu termino já rapidamente, Raposo, com a seguinte questão. Ferrari mais rápida quando não valia pontos. Equipe se atrapalhando no comecinho. Mercedes evitando a briga entre seus pilotos e terminando como campeão do mundo. O Grande Prêmio do Japão é uma foto de 2019. Exatamente, mas se a gente pegar, eu concordo com você, a gente vai entrar daqui a pouco a fundo nesse debate, mas talvez a gente possa falar a Ferrari, porque dessa vez foram os pilotos, mas na passada foi os estrategistas, na passada foram os engenheiros, se a gente pegar, olhar para a fotografia geral do ano... Mas a gente tem que dar o nome aos bois por corrida, senão a gente acaba estigmatizando a equipe como a equipe. A equipe fez tudo certo, os pilotos nem tanto. Exatamente. Antes da gente convidar o nosso convidado, só batendo nessa tecla, nessa curiosidade. Eu, como ouvinte de podcast, eu gosto de saber curiosidades dos podcasts. E esse podcast é exatamente isso que eu e o Fábio Campos brincamos agora no começo. Por exemplo, nós temos as 5 páginas de e-mails recebidos de Word. E o Fábio Campos não tem a noção de nenhum. Daqui a pouco eu leio para ele escuta pela primeira vez eu lendo. Porque às vezes a pessoa, nossa, eles devem se preparar, pegar os e-mails, né? Eu nem sei se é um elogio ou se é uma crítica pra gente isso. Veja bem. Essa naturalidade da gente. Veja bem, o nosso planejamento é, no final de semana e pós-corrida, ou seja, nessas horas que antecedem o café,
Só o Raposo acessa os e-mails. Durante a semana, isso é se há falha nisso, a responsabilidade é minha, aí se inverte, entre aspas, porque os e-mails que chegam durante a semana ou tem que ser transferidos para o programa que vem, ou respondidos durante a semana para nunca deixarem ser passados em branco. Então, só para o ouvinte entender um pouquinho de bastidores do café, como que funciona. Se inverte quando é sábado, domingo e segunda, ou seja, envolve-se no final de semana de corrida, e durante a semana. Eu aceito só parte da culpa, se é que você falou em caráter de culpa, porque deveríamos ser positivos. Deveríamos estar aqui dizendo no caráter os e-mails no escuro no programa, para que não haja nenhum tipo de preparação. Eu gosto disso, eu quero isso mesmo. Sim, eu gosto que você não saiba de nada que foi recebido aqui nos e-mails, quem mandou e-mail, para que você responda na hora. Já o nosso convidado, eu não sei se ele vai gostar disso, porque é um cara que ultimamente aí é uma pessoa não grata, né, Fábio Campos? Eu acho o seguinte, só antes de você falar. Faz o discurso. Já tivemos aqui esse ano o Valese. Agora temos este senhor que você vai apresentar. Até quando nós vamos ficar aqui quase que incentivando setoristas do setor A de Interlagos a ficarem participando do programa? Ainda mais quando é uma ovelha negra, que era dos nossos e se debandou para o lado de lá. Então, sob protesto, porque estamos divulgando demais o setor A neste programa, estamos contradizendo a nossa raiz, que é o setor G. Hashtag chateado. Mas, enfim, ele está aqui com a gente, já participou diversas vezes, agora retorna nessa situação indelicada, mas Ricardo Banniman Soares, o homem, Fábio, ou a gente vai saber o porquê do Os Carteiro. Mas, Ricardo, eu quero saber o porquê do setor A. Mas, enfim, durante o programa, não vamos falar agora não, viu? O senhor não responda agora, viu, seu convidado? Durante o programa a gente entra nesse assunto. Pois não. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui muito honrado de, mais uma vez, não ler os e-mails, não ter a pauta, estar no escuro. E que saudade de Bárbara Franzinho, né? Que colocava essas coisas no lugar. Mas eu concordo com o Raposo, eu acho que é mais legal assim no susto. Né? Eu acho que fica muito mais natural o andamento do programa, e o Fábio Campos não é um cara que costuma demorar muito para responder, não. Então acho que se colocar para você ler, Fábio, vai ficar muito sem graça, cara. Não tem jeito. Quanto ao setor A, você quer que eu responda agora ou não? Vai ficar mais pra frente? Ou os carteiros, você quer que eu responda depois? Enfim, eu estou aqui à disposição para estragar o programa de vocês hoje. Se você falar agora, já um monte de gente já para de ouvir o programa logo na abertura. Então, por que você passa do setor G, o melhor setor de Interlagos, para o setor A, um setor menos melhor, para dizer como dizem certos narradores? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Exatamente. Muito bem. Pode falar, por favor. Não, só corroborando que é um prazer estar aqui, da mesma forma que eu acho que o café é um lugar ecumênico na podosfera e aceita até os caras que demandaram para o setor A. Olha que legal. Eu tenho que o pessoal vai chegar lá no setor A, vai ter a decepção. Ano que vem eu já sei onde você vai estar, com certeza. Mas antes da gente começar a falar sobre Fórmula 1, sobre o Grande Prêmio do Japão, só um recado para vocês, né? Teremos alguns recados ao longo desse programa. O do início do programa é sobre o nosso programa de apoiadores. Nós temos aí então lá no apoia.se/Café com Velocidade esse programa, um programa que nos ajuda a manter o programa vivo, pagar aí servidores, hospedagem e tudo mais, impulsionamento em redes sociais, melhores equipamentos, uma série de coisas que deixa aí o programa cada vez mais forte. Então, se você ouve esse programa, gosta desse programa, esse conteúdo aí te agrada todas as segundas, terças-feiras aí, início de semana ou ao longo da semana, se isso aí te agrada realmente, você tem o prazer de nos ouvir e ainda não é um apoiador, eu te convido a pensar, a passar aí pela tua cabeça, começar a considerar se tornar também um apoiador. Em contrapartida, você entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde a gente meio que estende o programa, né? Ele sai daqui e vai para lá, para que as discussões aconteçam e continuem. Então, fica aí esse convite. Se você ainda não é apoiador, apoia.se/Café com Velocidade. É hora da gente começar com o e-mail de quem nunca nos escreveu. E-mail, pelo menos, Fábio Campos, porque na semana passada teve a participação dela aqui, mas foi via Instagram. Dessa vez ela foi pelo modo operandi correto aí, tradicional, que é o e-mail. A Caroline Monteiro diz o seguinte:
Obrigado por ler a minha mensagem no último podcast. Gostei da observação e concordo com vocês. E sim, Fábio Campos, foi o meu primeiro e-mail. Não foi e-mail, né? Foi lá no Instagram. Agora que foi e-mail, Carolina. Queria aproveitar e fazer algumas perguntas, principalmente sobre a coisa ridícula que foi a largada da Ferrari. O que vocês acharam do Vettel? Foi certo não punir? Não sei se pensam da mesma forma que eu, sei do regulamento, mas acredito que o erro prejudicou em vez de ajudar. Sobre este mesmo assunto, Fábio Campos, o Hugo Montinho, né? O que vocês acharam da não punição ao Vettel pela queima de largada? Há duas ou três corridas atrás, aconteceu a mesma coisa com o Raikkonen e ele teve que fazer um drive-thru. Quem também escreve sobre o assunto é o Ítalo Penha, né? Sobre a largada do Vettel, ele não foi punido, pois não ultrapassou a linha antes das luzes apagarem. Porém, tenho visto nas redes sociais várias pessoas a favor da punição, muitos alegando que não puniriam porque a Ferrari é sempre favorecida e etc. Mas penso em situações como essa deveria ser avaliado caso a caso. Só punir em caso de o piloto ganhar uma grande vantagem. O Vettel teve a sua largada arruinada por este erro, assim como o Raikkonen na Rússia. Não acho justo punição nos dois casos. Sei que está na regra, é questão de linha, tem o sensor e tudo mais, mas acho que a situação como essas devem ser mais bem avaliadas ao invés de simplesmente punir o piloto através de tal linha, de atravessar tal linha, mesmo que ele tenha perdido vantagem. Com isso, o Gustavo Melper, né, que tinha escrito no Twitter, escreveu aqui também, para mim o Vettel realmente não deveria ser punido. Qual a principal função da regra de queima de largada? É punir aquele piloto que ao queimá-la ganha vantagem sobre os demais. Mas o Vettel ganhou alguma vantagem? Não. Pelo contrário, ele basicamente jogou a vitória fora ao queimar a largada. Então, para mim, ele já foi punido ali. Não havia mais necessidade nenhuma de puni-lo, uma vez que ele não tirou vantagem, não atrapalhou nenhum outro piloto. Gostei da atitude dos comissários. É preciso refletir e interpretar a regra, sempre beneficiando o esporte. A Graziella Borek também, né? O caso Vettel. Acho que diferente do Kimi, que pulou praticamente meio carro à frente da linha, o Vettel não chegou a queimar a largada, Fábio Campos. Daqui a pouco eu trago mais alguns comentários desse assunto. Quero ouvir você agora sobre esse início de corrida no Japão. Olha, Raposo, se for assim o ritmo dos e-mails, eu vou poupar voz e garganta nesta edição, porque não tem absolutamente nada a acrescentar a essa tônica geral dos e-mails. O que me chama a atenção é ver muita gente lá, inclusive respondendo, marcando o Café com Velocidade no Twitter, e você citou aí Gustavo Melper, Hugo Moutinho, são tuiteiros de quatro costados, são tuiteiros vorazes. Tem só mais um aqui, Fábio Campos, então, pra gente fechar, que é o do Cássio Coutinho, e aí você, sobre a punição que ocorreu... Você citou o Cássio Coutinho. Você citou não. Você citou o Hugo Moutinho, não é isso? Isso. Sobre a punição que ocorreu e a que não houve, continua a dúvida quanto ao porquê de punir o Raikkonen em Sochi por mexer o carro antes de apagar as luzes e não punir o Vettel por fazer o mesmo na corrida seguinte, já que a explicação para tal não foi convincente. E ele fala sobre o Leclerc depois. Então, só para fechar sobre essa questão do Vettel e do Raikkonen em Sochi, que muita gente trouxe aí. Bom, resumidamente, o que pode ser dito é o seguinte, o que me chama a atenção de ver, e eu até estava citando agora há pouco, né, a questão do Twitter, que foi inclusive gente marcando lá o Café com Velocidade, ou respondendo quem nos marcou, dizendo, não, a regra não fala sobre isso ou aquilo. Me é muito curioso como gente que nunca olhou a regra e dá a demonstração clara disso, vem falar o que diz a regra da Fórmula 1. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a regra de Fórmula 1, e o ouvinte que tem o mesmo comedimento que eu, sabe disso, a regra de Fórmula 1 é uma das coisas mais complexas que existem. Quem já parou para ler, cada segmento é seguido de parágrafos, subparágrafos, artigos 1.1. Então, eu gosto muito quando eu leio assim as pessoas, não, a regra da Fórmula 1 não diz isso. E tem gente que claramente nunca parou para segurar uma regra de Fórmula 1. Hoje em dia não se segura, né? Não tem mais papel. Acessar, digamos, um PDF... como eu baixei uma vez, só que eu baixei tem uns 2 anos atrás, eu acho que nem serve mais, né, porque as regras vão sendo constantemente alteradas. Eu não me lembro exatamente se o Raikkonen, eu confesso que eu me lembro do Raikkonen queimando largada na Rússia, mas eu não me lembro do detalhe que é o que é alegado para não punir o Vettel, que é
ele não saiu do espaço delimitado. Né? Ele não pulou fora ali. Então ele anda prejudica a si próprio, e é aí que eu concordo com a tônica da maioria dos e-mails, não preciso nem me estender muito nisso. Então, eu confesso, não me lembro da questão. O que eu tenho na memória do Raikkonen foi uma coisa muito assintosa, mas eu não estou me lembrando exatamente do limite em termos de linha da pista até onde o Raikkonen foi ou não. Mas o pulo do Raikkonen é muito maior. E o Raikkonen ele não fica estático. O Vettel ele anda e para. Esse andar e parar, tem até uma câmera colocou um site internacional hoje, colocou uma câmera de lado da largada. Que, se eu não estou enganado, não foi ao ar na transmissão. E é impressionante como o Bottas é induzido pelo pulo do Vettel. Né? Isso é uma coisa que eu sempre penso. Né? O quanto os pilotos têm que ser muito concentrados para não deixar que um carro que pula à sua frente o induza, porque eles estão ali no limite do dedo, do pé, esperando uma faísca para se mexer, e o movimento do carro à frente é uma, digamos, uma luz verde, quase que, em termos de cérebro, de reflexo humano, quase que, digamos, impossível de se ignorar. Então essa câmera lateral é muito interessante. Mas não acho que tinha que ser punido. Ele mesmo se prejudicou, como teve mensagem que você leu aí, que foi falada. E eu vou ser sempre a favor de não punição, ao contrário de punição. Se punissem, eu não estaria aqui fazendo grandes protestos, como farei a respeito da Mercedes mais adiante. Ficou muito, se punisse ok, se não puniu ok. Eu acho que ele se prejudicou. Isso é o mais importante e não levou nenhum tipo de vantagem com aquilo. Caso encerrado, na minha opinião, Raposo. Meu caro Ricardo Banniman, de você eu quero ouvir sobre o outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc. O Emerson Cândido, né, tem alguns e-mails aqui para você responder depois. Né? Ele fala: após essa largada do GP do Japão, começo a pensar se o Leclerc já começou a sentir a pressão do Vettel, pois estava claro ali que ele iria perder a posição na largada para o Verstappen, e aí forçou aquele toque sem necessidade, na minha opinião. Mesmo perdendo a posição, ele poderia recuperar algumas voltas seguintes, visto o melhor desempenho das Ferraris contra as Red Bulls, e até mesmo conseguir brigar contra a Mercedes. Mas acho que o foco no Vettel está tão grande que o fez esquecer disso. Quem também escreve sobre o Leclerc foi a Graziella, né, que diz o seguinte: o que vejo é que o Charles nunca comete o mesmo erro duas vezes. Por mais que digam não, o que ocorreu no Japão foi o mesmo que na Áustria, com a diferença é que na Áustria o Leclerc deu passagem para evitar a batida esperando a punição de Max, o que para mim só não aconteceu por causa da bananada que a FIA fez no Canadá. Caso contrário, o Max teria sido punido. Aqui ele foi pro tudo ou nada, ele perdeu, mas o Max perdeu também. Se bem que, dependendo do resultado da investigação da Renault, ele volta para a sua P6 e acaba sem perder nada, né? E o Max não fica muito feliz. E para fechar os comentários sobre o Leclerc, o Cássio também falou, né? A punição ao Leclerc não parece correta por alguns motivos. Cabe ou deve caber flexibilização dos critérios de punição por toque na primeira curva. Afinal, o espaço é curto para todos. E 2, todos os principais categorias de automobilismo deveriam ser mais flexível quanto a NASCAR no que se refere à punição por contato entre carros. Ricardo Banniman Soares, o Leclerc está sentindo a pressão do Vettel? Eu acho que não. Eu acho que o Leclerc tá metendo pressão no Vettel, cara. Eu discordo um pouco aí do que o Emerson falou no começo, de que ele tá perdendo a cabeça, ele ficou focado aí em não perder posição, não perder espaço para o Vettel. Eu acho que ele foi para cima como qualquer piloto faria, né? Óbvio, as pessoas erram, pilotos erram. A gente cobra muito mais de um cara que está dentro de uma Ferrari, que ele não deve errar nunca, mas as pessoas erram. Ele mesmo assumiu o erro e falou que estraguei a corrida do Max, eu errei, acho que antes ali no cercadinho, ele deu uma entrevista, ele meio que contemporizando, depois ele viu o vídeo e falou, não, realmente eu espalhei, eu toquei, e ele assumiu que foi culpado mesmo. Então, se o próprio piloto assume a culpa, eu acho que
ele deveria ser punido sim, não como o Cássio falou, né, que não deveria não ter essa punição, mas eu não acho que ele está perdendo cabeça, não. Eu acho que depois disso a gente viu uma corrida muito boa, ele foi para cima, ele não se deixou abater. Eu acho que tanto a punição para ele, as duas punições que ele teve, quanto ele erguer a cabeça e voou para cima, nos deu uma parte de show que talvez o Japão inteiro, o GP do Japão inteiro não tenha nos dado. Eu acho que muito daquela cerejinha do bolo do GP do Japão foi por conta do Leclerc, com seus erros ou não. Tem alguns pontos que eu não concordei aí com a corrida dele, com a postura dele e da Ferrari, mas eu acho que ele, resumindo aqui, ele não está perdendo a cabeça, não. Talvez a Graziella tenha visto aí que ele não... Ela citou que o Leclerc não comete os mesmos erros. Eu vejo ele como um cara mais maduro, proporcionalmente ao Max no começo, né? Não desmerecendo o Max, mas eu acho que ele é um pouco mais maduro, e ele não está abaixando a cabeça. Pode ser o Hamilton, pode ser o Vettel, pode ser qualquer um, ele trata como um obstáculo a ser ultrapassado e ele passa mesmo. Quanto à punição, novamente, aí que o Cássio falou, eu acho que foi correta, sim. Ele cometeu um erro, não queria bater em ninguém, não queria tirar ninguém, ele, pelo contrário, queria ultrapassar, mas ele cometeu um erro e tinha que ser punido ali. Nesse caso, eu acho que foi uma punição muito bem aplicada, sim. Mas perder a cabeça, eu acho que ele não está perdendo, não. Fábio Campos, só para você falar sobre o Leclerc também, né? Quero acrescentar duas coisas aqui. A Caroline, né, manda também, né? Os pilotos da Ferrari erraram na largada, mas a equipe também não ajudou com as trocas de pneus, concordo? E o Marcelo Cesarino, né? Vamos aos comentários. A corrida foi ok, começou agitada, mas depois acalmou. Acho que foi uma síntese da temporada, né? Bem indo ao encontro do que você colocou na sua abertura. Uma Ferrari que na hora H, os seus pilotos, né, as estratégias, falhas, ele enumera aqui todas as falhas aí de Ferrari, não só os pilotos, mas estratégia e tudo mais, o que vem acontecendo aí na temporada, Fábio Campos. Quero ouvir você falando sobre o Leclerc agora. Olha, Raposo, eu acho que a grande vantagem que o ouvinte do café talvez tenha em relação a outros meios de comunicação é que aqui a gente tenta sempre levar um pensamento que foge do senso comum, que foge do 1 mais 1 é igual a 2. Eu só deixo para o ouvinte a seguinte dúvida. Porque a gente vive hoje na Fórmula 1, não só hoje, a gente vive há muito tempo, mas é cada vez mais assintoso. Existe a realidade da Fórmula 1, e existem as declarações dos pilotos. Existe o universo das declarações, permeado pelas assessorias de imprensa, que eu tanto critico aqui, não por ser crítico à existência de assessorias de imprensa, mas pelo mal que elas fazem especificamente à Fórmula 1, que eu estou dizendo, para não generalizarem e acharem que toda assessoria de imprensa é maléfica. Não, é uma das, digamos, funções mais comuns no mundo atual, cheio de redes sociais, televisões, enfim, e tanta exposição que se existe hoje em dia. Mas na Fórmula 1, as assessorias de imprensa são malignas, porque elas são parte de um processo de domesticação, né, de engessamento, de declarações polidas e de simplesmente uma imagem que se tenta vender. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque jamais seria declarado isso, que eu vou dizer agora, como jamais Vettel e Leclerc chegarão e dirão a verdade sobre Rússia, sobre Itália, sobre Singapura, não estou aqui para dar passagem para ninguém, estou brigando pela minha carreira e não vou ser número 2 como outros já foram antes de mim. Essa é a realidade da Ferrari. Agora você vai ver as declarações. Nós temos que pensar no time. Não, foi errado, disse o Vettel antes de Suzuka. Não, foi errado desobedecer às ordens. Então existe um universo de declarações que é o que muitas vezes é completamente falso ao que é a Fórmula 1 geral. Porque ninguém vai chegar a dizer, e o Leclerc não vai chegar a dizer, a dúvida que eu tenho. E que eu deixo em formato de pergunta para vocês dois e para os nossos ouvintes. Ou para as nossas ouvintes, que eu estou muito feliz que você já leu 2 e-mails de ouvintes mulheres hoje. A gente fica sempre muito feliz com isso. Eu pergunto se não há em Leclerc e Vettel
Não, desculpa, Leclerc e Verstappen hoje, que é o nosso assunto da largada, eu pergunto, que é a minha dúvida genuína, se não há já uma rivalidade ali no sentido de não me passa. Não venha me passar por fora, porque você vai para a brita. Você vai para o muro, você vai para onde quer que seja. Mas por fora você não passa. Por tudo que aconteceu na Áustria, por tudo que aconteceu na Inglaterra, quando os dois foram para fora da pista, mas ali sem maiores danos, e por tudo que aconteceu no Japão. É uma dúvida. Pode ser. Eu fiquei muito curioso em ver a câmera on-board do Leclerc, e a câmera on-board do Leclerc até, a meu ver, alivia um pouco o pensamento de que parece que jogou muito para fora. Alivia um pouco. Eu concordo com o Ricardo Banniman. A contragosto, mas concordo. Fechou, bateu, punido. Ali eu acho que a punição não é exagero. Repito, não sou advogado de punições, mas acho que ali foi muito assintoso. Não sei se foi isso que a Graziella quis dizer, me pareceu que sim. Acho diferente da Áustria. Quando a Áustria ali é uma saída de curva, é uma espalhada, que eu também não sou a favor, mas ali é uma espalhada é bem diferente ali de os dois, de repente, um muda de trajetória e o outro vai embora para fora. Então, eu não acho até que a punição é cabível, mas devolvo com essa dúvida para o ouvinte. Se não é, porque eles jamais vão chegar e falar isso. Por isso eu fiz todo o preâmbulo das assessorias de imprensa. Eles não vão chegar e falar, não, eu fechei. Você já imaginou, algum de vocês dois, Thiago e Ricardo, já imaginaram o Leclerc descendo do carro e falando, não vou deixar passar não. Toda vez que vier passar, vai por fora. O Verstappen, inclusive, joga duro quando ele ultrapassa. Depois, né, ele tem esse entreveiro. Algumas voltas depois, o Leclerc vem muito mais rápido, porque a Red Bull foi uma tremenda decepção em Suzuka, e a Honda muito também. Falaremos sobre isso. Falaremos? Que bom. E o Verstappen joga duro, dentro das regras, mas bem duro. Então deixo essa pergunta para o ouvinte refletir. Será que nós já não estamos vendo, embora em modo multi, porque não se fala a verdade, já não estamos vendo uma rivalidade Leclerc e Verstappen no sentido de não deixo passar e posso ir até a consequências além do limite para isso? A ver nos próximos grandes prêmios. Você citou a Graziella e eu tenho que fazer tem que dar os parabéns a ela aqui no ar, porque eu vou puxar a orelha dela depois que você der os parabéns, vai. O e-mail que ela mandou essa semana, sabe? Um e-mail assim, um e-mail grande, tratando de vários assuntos, tudo separadinho por tópico, então tá lá. Pro âncora é uma beleza, né? Ela coloca um hífen, em negrita ela coloca qual que é o assunto, tipo Ferrari, aí depois Verstappen, Mercedes, rádios. Então ela tá tudo separadinho, em negrita e tal, é uma maravilha. Aqui tem uns e-mails que a gente recebe que... Mas você vai depois do que você fez semana passada, de falar que não considera quem não manda e-mail, você agora vai puxar a orelha de quem manda e-mail. Você tá querendo voltar para aqueles tempos de 0 ouvinte, 0 mensagens, né? Você tá querendo voltar para lá. Eu já cheguei a ouvir aqui que, o Ricardo Banniman fica mandando e-mail aqui todo torto e tal. Cara, ali no balanço do ônibus, às vezes de manhã, na segunda-feira, fala, poxa, eu tenho que mandar um e-mail pro café, mas eu vou mandar do celular aqui. Não, se ouviu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque de mim jamais ouvirá tamanha crítica. Esse agora, senhor do seu lado aí, né? Não, lógico. Eu não critiquei, eu elogiei o bom só, não critiquei o bom. Deixa eu só fazer um registro aqui, a dona Graziella Rosa. Graziella Rosa, que é a Graziella Borek, que marcou aqui no Twitter, um Twitter até muito interessante, porque insistem em não mostrar os rádios, tipo que gerou os 10 segundos de punição da equipe e não do Leclerc, onde a Ferrari manda ele ficar na pista. A gente julga sem ter todos os fatores, o Twitter é ótimo e é uma bandeira que a gente levanta aqui desde o começo do ano na Austrália, inclusive, quando os rádios não foram mostrados. Mas ela marca @Café Velocidade e ela marca @FBrandãoCampos. Que é o Fernando Campos, que a podosfera sabe muito bem quem é, o Banniman conhece muito bem, muito mais famoso, tem muito mais seguidores do que eu. Eu desconfio, dona Graziella, que a senhora quis marcar @CampusFB, tá? Que é este que vos fala. Posso estar errado, mas tá? Você marcou a pessoa errada, eu desconfio no seu tweet. Então está feito o puxão de orelha. Feito o elogio pelo formato relatado, organizadíssimo com que manda os seus e-mails, e feito puxão de orelha, se é que ela não quis marcar mesmo,
porque não custa nada ela virar e falar assim, olha, eu não quis marcar você, não, você não se acha achando que eu queria marcar você. Pô, eu tenho certeza que ela queria marcar o Fernando. Isso aí, o Campos, ele tá viajando, nossa, me marcaram, é lógico se eu não tivesse um compromisso com a verdade, eu ia inclusive editar essa parte depois do... Mas eu não vou editar, não, a gente tem um compromisso com a verdade, eu vou deixar ele passar essa vergonha. Tenho absoluta convicção de que ela quis marcar @CampusFB. Mas enfim, já que você fez a pergunta aí, né, ela manda aqui também, né, sobre as punições, não entendi porque puniram o Leclerc não puniram durante a corrida. O caso foi na primeira volta. Será que não dava para analisar e dar o veredito antes da volta 30? Essas punições fora da corrida são frustrantes, me passam uma ideia de incompetência dos comissários de prova. A FIA devia estudar, criar uma equipe de comissários fixos onde uma posição apenas fosse alterada de corrida para corrida, acabando com essas inconsistências onde uma ação é punida em uma prova e ignorada na outra. E tem um agravante. Diga. Foi anunciado que nem entraria em investigação. E depois essa ordem foi revertida, né? Só para colocar mais um agravante na crítica feita pela... Eu gosto muito de ouvintes críticos, eu gosto muito de ouvintes que reparam as coisas, que não baixam a cabeça, que não aceitam largadas orquestradas ou outras coisas desse nível. Eu gosto muito dos ouvintes quando eles colocam críticas que são pertinentes, como essa, muito bem feita pela Graziella. E daí ela escreve também sobre o Max Verstappen, que eu vou ler, e aí eu e o Bannerman vão responder a tua pergunta, que não esquecemos dela. Ela diz o seguinte, o Max falando de direção irresponsável, ele está de sacanagem, né? Ele se esqueceu de todas as direções agressivas que ele cometeu e ainda comete? Não nos esquecemos de Spa esse ano, que deveria ter sido punido também. É o famoso sujo falando do mal limpo. Acho que se algo não mudar logo na carreira dele, Max vai acabar sendo uma grande promessa que não se cumpriu. Ele precisa ou de uma equipe nova ou de um carro novo. Fábio Campos, para responder a tua pergunta, eu não tenho a resposta, não posso afirmar, mas eu torço demais. Para responder a sua pergunta, eu não tenho a resposta. Esse vai ser o trechinho que vai para o Instagram essa semana, não é? Tenho certeza que pode ser. Mas eu torço demais da conta que realmente isso que você chamou a atenção aí, essa agressividade, essa briga e tudo mais, essa rivalidade entre eles, realmente esteja nesse ponto, porque chega de pilotos amiguinhos, chega de tapinha nas costas e risadinha na sala antes do Mas pódio. Você é maldoso. Você não gosta da relação Hamilton-Vettel, que colocam no Instagram um defendendo o outro, quando faz uma pergunta forte na entrevista, o outro interrompe antes do outro responder para defendê-lo. Você não bate palma para esse tipo de coisa. Ou isso é respeito ou é medo, né? Um do outro. Vai saber também, né? Pode ser que não seja um cavalheirismo. Fala, poxa, eu não vou cutucar esse cara aqui, que daqui a pouco ele bate a roda na minha aqui e eu vou para fora. Que já bateram, inclusive. Não nos esqueçamos que o Vettel já jogou o carro para cima do carro do Hamilton no Azerbaijão 2 anos atrás. E nem roda com roda, foi roda com lateral, né? Foi pior ainda. Mas ao contrário do que a Grazi coloca aqui, eu não acho que o Verstappen tenha que mudar o jeito dele, o estilo dele. Eu concordo que precisa de um carro novo, de uma equipe um pouquinho mais forte, ou a Red Bull cresce, ou ele precisa sair, se mover e sair dali. Mas eu acho que esse estilo dele com um carro que não seja vergonha, e nós vamos falar da Red Bull nesse programa, que foi a Red Bull no Japão, que veio com toda uma promessa, motor novo da Honda, combustível tal novo, e fez o que fez, aí realmente não tem como ele andar. Mas o estilo dele, até porque ele não teve culpa, né? Ele já estava ganhando posições ali na largada e tudo mais, quando foi abarroado. Ricardo Bannerman Soares, você tem uma resposta para a pergunta de Fábio Campos? Que erro mais falso. Que fingida de equívoco foi essa, inclusive. Cara, eu acho que ele tem que se manter da forma que ele tá mesmo. Eu colocaria nesse angu aí também o Sérgio Pérez com carro melhor, o Ocon para voltar também. Ano que vem vai voltar.
tá aí, se Deus quiser. E eu acho que tem que ter mais esse tipo de rivalidade mesmo, tem que ter mais esse dedo na cara, porque nesse ponto eu concordo com o Campos, essa história de ser muito bonitinho, muito certinho. Eu acho que você pode ser respeitoso, você pode ser leal, sim, mas também não precisa, desculpa, o senhor babou aqui, eu vou pegar o seu lenço e vou limpar aqui a sua boca, né? Que é o que muitas vezes a gente tem essa impressão desse exagero de pompa, de respeito, essa cordialidade demais. No final das contas, a gente sabe que todos os 20 ali, independente dos seus carros, dos seus motores, eles querem bater o outro, eles querem chegar na frente do outro. E isso a gente não faz com cordialidade, se faz indo para cima mesmo. O que acontece entre o Max e o Leclerc é algo que eu espero que perdure aí pelo menos mais uns 10 anos. Eu quero que os dois eles troquem farpas mesmo, e troquem acusações, e óbvio, né, que a gente consiga manter os dois carros todas as corridas até o final, mas que eles cheguem ao ponto de quase se odiar, porque é isso que a gente está querendo ver mesmo. Acho que quer ver briga na pista, e se tiver alguma coisa extra pista também, dá um temperinho melhor, inclusive para o Drive to Survive. Que de repente, será que todo mundo já ouviu o Drive to Survive? Já viu o Drive to Survive, ou Campos? Quem não viu terá spoilers totais, muito em breve, assim que eu terminar de assistir. Como assim? Não é isso mesmo que você falou. Tomara que realmente, até parafraseando aí um podcast que fala sobre música, né? Eu quero ver o oco. Então... Inclusive podcast esse que o senhor participa constantemente. Eu acho que já fez 5 ou 6 programas esse ano. Muito interessante. Lá só chamam quem o dono gosta lá. Só chama quem ele gosta. Verdade. Assina embaixo. Agora, uma coisa que fique clara, né, gente? Não estamos defendendo aqui, pelo menos se eu estiver falando aqui exagerado por outros que me interrompam, não é temos que ter uma rivalidade a ponto de um jogar o carro para cima do outro. Não. Eu repito o que falei. Acho que a punição é cabível no Japão. Não acho que seja nenhum absurdo, não chegamos nem perto do Canadá, embora haja, né, o resquício do Canadá, esse vai haver por muito tempo ainda, na questão que a Graziella colocou de se inverter, né? Não, peraí, precisamos rumar para o outro lado. O que eu bato palmas, ainda bem que quebraram a inconsistência. Todo mundo, nossa, mas é inconsistência. Ótimo, gosto de inconsistências para o bem do esporte. Esse negócio de ficar abraçado com o erro, que eu temia, falei aqui na edição, não exatamente a seguinte, mas na outra, né, uma semana após o Grande Prêmio do Canadá, que a Fórmula 1 tinha 2 caminhos. Ou a consistência de morrer abraçada com o erro, não, erramos nessa, vamos ter que errar para sempre, ou quebrar a consistência. Ainda bem que quebraram para o bem. Agora a Graziella, ela mesma tem um ato falho aí na mensagem dela, que eu vou pedir para você abrir de novo aí, Raposo, se você já tiver passado adiante. Que parte você quer que eu leia? Do Verstappen, ela fala, quem é o Verstappen para julgar direções irresponsáveis? Com a sua direção, ela não repete a palavra irresponsável. Ela usa outra palavra. Isso para mim, ela... O Max falando de direção irresponsável, ele está de sacanagem, né? Ele se esqueceu de todas as direções agressivas. Ela coloca entre aspas. Pronto. Mas ela coloca entre aspas. Não, tudo bem, você não tinha lido as aspas, mas ok. Eu fico com a mesma impressão que qualquer ouvinte teve. Uma coisa é ser agressivo, outra coisa é ser irresponsável. Então nessa, apenas puxando o pé dela, e ela vai ficar brava comigo, e ela vai marcar agora o Brandão Campos em todas as marcações do Twitter, eu tenho absoluta certeza. Respondo ela citando esse ato falho. Uma coisa é ser agressivo, outra coisa é ser irresponsável. Eu não acho o Max Verstappen irresponsável. Nem o Magnussen eu acho irresponsável, embora ele tenha lance que você pode apontar como extremamente punível ou passível de punição. Mas para mim não existe um piloto irresponsável na Fórmula 1 hoje. Posso estar enganado, é só uma impressão minha, isso é de cada um. Só não pode ficar igual Ocon e Pérez ano passado, né? Eu não acho que foram responsáveis. Você acha que foram irresponsáveis? Eu não acho que foram irresponsáveis. Eu acho que nenhum dos toques foi uma coisa assim que você fala, não, ó, esse aqui... De Spa, talvez... Vinha os dois descendo a reta. Exatamente, jogou o carro. Aquela entrada da Ruge. Tinha mais carros envolvidos. Eu não acho que houve. Você pode falar que houve um erro. Você pode achar que houve até uma imprudência. Agora, a irresponsabilidade no sentido de eu vou jogar o carro para bater,
É muito subjetivo isso, né? A gente ficar aqui falando Exato. queria, não queria, né? Deveria, né? Quis, não quis. É de opinião mesmo de cada um. Uhum. Para fechar sobre o grande meio da Grazi, ela escreveu sobre outras coisas, mas que a gente vai trazer em outro momento. Eu estou fechando o bloco também, inclusive. Depois que eu leio o que ela falou, eu vou dar a oportunidade para vocês arrematarem com Ferrari e a gente veio no segundo bloco para falar sobre Mercedes, e aí a gente vai ter muito o que falar. Mas olha o que a Grazi mandou, Fábio Campos, não é digno de parabéns. Ela mandou o melhor da corrida e o pior da corrida. Ela tá criando até quadros aqui agora no podcast. Não, o melhor. Tá ressurgindo o campo, hein? Mas, bom, enfim, continue. Depois eu volto com minhas reminiscências de outros tempos do café. O melhor da corrida. Leclerc fazendo a 130R com uma mão só, a mais de 300 por hora, enquanto segurava o retrovisor. Eu não consigo nem beber água direito enquanto dirijo. Esse é comentário dela, hein, gente? Ninguém tem que beber água direito enquanto dirige, dona Graziella. E aí ela manda o pior da corrida, os comissários e suas punições ou falta de punições para casos iguais. E ela coloca Albon e Norris, Leclerc e Max. A gente vai comentar um pouquinho sobre Red Bull e McLaren daqui a pouco. A gente entra nessa seara, se havia necessidade de uma punição aqui ou não. Deixa eu deixar um pensamento com a redundância embutida. Com a redundância embutida, como eu disse. O carro, eu estou até para twittar isso. Os meus tweets demoram tempo para serem elaborados, por isso são tão poucos. A gente fica endeusando curvas como o Rouge, como 130R, como a curva 8 na Turquia, enfim, o que mais? Podem até lembrar mais aí vocês dois, como, enfim, aquela seção também de 3 curvas que tem em Austin. Nós ficamos endeusando essas curvas como grandes desafios, como grandes, enfim, grandes marcas da Fórmula 1. Quando eu vejo um piloto fazer com uma mão, eu questiono se nós não estamos endeusando demais as curvas, que aliás não é culpa das curvas. É a Fórmula 1 que permite que essas curvas hoje sejam feitas flat, ou seja, de pé embaixo, ou com uma mão só. Os carros precisam perder essa força aerodinâmica para que a Fórmula 1 volte a ser um desafio. Me incomoda, Graziella, me perdoe discordar de você, ver um piloto fazendo aquela curva com uma mão só. É interessante, eu acho que você está querendo dizer isso, né? É uma imagem diferente, é uma ousadia até do piloto fazer aquilo, mas um carro de Fórmula 1 não pode permitir que suas maiores curvas sejam feitas ou com uma mão, ou, como eu já disse, da Rouge aqui, tendo testemunhado com os meus próprios olhos. A Rouge não pode ser feita de pé embaixo. Ela não pode igualar os pilotos. Ela tinha que diferenciar os pilotos. Então, ver um piloto fazendo a 130R com uma mão, para mim, reforça que a Fórmula 1 precisa jogar toda essa força aerodinâmica de aderência para fora, para ultrapassar e também para fazer com que o piloto tenha que segurar o carro e tenha que diferenciar quem tem mais braço ou menos. Se os pilotos fazem com um braço só, qualquer piloto faz. Um fato que aconteceu alguns anos atrás com o Vettel ainda na Red Bull foi ele fazer a 130R quando era permitido nos treinos fazer com DRS aberto. Não sei se vocês vão lembrar, mas ele foi o único, primeiro acho, né? cara. Inclusive é tão perigoso. Foi até o único mesmo. Por julgar tão perigoso, a FIA tirou a zona de DRS daquele ponto ali, inclusive. Já foi, não é mais, como você citou bem. Se não me engano, acho que nos testes era liberado em todo o circuito. Sim, nos treinos, né? Nos treinos. Sim, não, mas a gente teve na curva 1 da Inglaterra, que é outro lugar em que eu já tive a sorte de ver exatamente ali de perto. Antes você fazia a curva 1 de Silverstone, curva 1 nova, né? A Abbey, com DRS. Teve 2 acidentes no ano passado, um com o Ericsson e um com o Grosjean, e a FIA tirou essa região de DRS por causa disso também, por causa do perigo de fazer com a asa aberta. Não precisa ser 880, não estou dizendo aqui, libere com a asa aberta para diferenciar os homens dos meninos. Não, mas você tirando a carga aerodinâmica, você faz com que seja um desafio de controle do carro, ao invés de deixar um piloto fazer com uma mão só. Meu caro Ricardo Bannerman, alguma consideração a mais sobre a equipe Ferrari, antes da gente encerrar esse bloco? Não, nenhuma. Eu acho que voltando lá no início, eu concordo com
com vocês no que diz respeito a tomem cuidado com o que a Ferrari errou. Eu acho que o erro começou no apagar das luzes. Quem errou foram os pilotos mesmo. Eu acho que a equipe Ferrari não tinha muito o que fazer, e eu acho que o Vettel conseguiu segurar aí a segunda posição, e o Leclerc, apesar de tudo, conseguiu um sétimo com punição aí, e a gente viu algumas ultrapassagens bacanas. Então eu acho que estão perdoados no meu ponto de vista, mas a culpa foi se teve culpado, se é que essa palavra pode ser usada, eu acho que não, mas se quiserem castigar alguém, eu acho que seriam os dois pilotos que estavam dividindo a primeira fila e não fizeram jus a esse privilégio. Provavelmente, Raposo, a gente vai falar no segundo bloco, mas é sempre bom deixar claro, né? Há equilíbrio na Fórmula 1 hoje. Se a gente for falar de performance, há claramente além de deixar claro, é bom dar um gostinho pro ouvinte que tá ouvindo o primeiro e lá ouvir o segundo, né? Então a gente entra mais nisso no segundo bloco. Inclusive no segundo bloco o Banniman vai explicar. Não, mas dá o gostinho. A pataquada de setor, da mudança de setor de Interlagos. O gostinho que eu deixo é esse, Raposo. Continua pra dar o gostinho, você não deu o gostinho. Não dei o gostinho, já falei. Há equilíbrio hoje na Fórmula 1 no lado técnico. Se a gente ponderar a classificação com corrida e os últimos grandes prêmios, como o carro mais rápido não é necessariamente o carro que vence. Enfim, se eu ficar me estendendo aqui, eu mato o assunto. Há equilíbrio na Fórmula 1 hoje em termos técnicos. Essa é uma lição da batalha Ferrari e Mercedes em Suzuka. Ricardo Brama Soares, para a gente encerrar, já que Fábio Campos falou aqui do e-mail das meninas, os carteiros agora com prova feminina, é isso? Eu queria que você falasse um pouco mais dos carteiros, que você se promovesse aqui, fizesse seu auto-merchandise. Vamos colocar um S no final de carteiro, poxa. Não podemos, cara. Isso eu falo no contrato. Há um contrato. Nos bastidores eu digo porque o não do S, mas... Ok, você fala nos bastidores, semana que vem eu trago para você, ouvinte. Você não vai ficar perdendo. Uns 16 anos atrás, eu e o Marcelo Machado, a gente olhou um para a cara do outro, você me aceita? Ele disse sim. E aí nos encontramos em uma pista e virou os carteiros. E depois de muitos anos, a gente fez a nossa primeira bateria exclusivamente feminina. Se já é difícil você juntar pessoas até do próprio meio automobilístico, até do meio do nicho do podcast, que está ali junto ali do kart, para fazer uma mísera bateria de kart, imagina você juntar mulheres que estão vinculadas aos pilotos dos carteiros para fazerem uma corrida. Então foi muito bacana, inclusive a Andréa, minha esposa, pela primeira vez me seguindo em 16 anos, foi a primeira vez que ela entrou dentro de um kart no último final de semana. Então, e ela é aquele tipo de pessoa que eu não ando de kart porque se for para correr, eu quero correr para ganhar e eu quero correr com coisa de homem, tipo rally, esse tipo de coisa, né? E ela é uma pessoa, ouvinte, muito melhor do que o marido, tá? Eu adianto para você porque eu conheço pessoalmente. Eu diria que ela é muito mais corajosa do que eu também, cara, porque ela é capaz de coisas que eu não pisaria o pé. Ela falou, tudo bem, eu vou andar de kart, adorou, e eu tenho certeza que aquelas pessoas que ainda não experimentaram o kartismo nunca vão ficar no meio termo, ou simplesmente não vai gostar mesmo, ou vai adorar como essas meninas têm feito. E hoje, com perdão do trocadilho, a nossa menina dos olhos, porque é muito gostoso e gratificante depois de fazer uma corrida dessa, de tantos anos, ver as esposas, namoradas e agregadas hoje em dia em pista. É muito legal, cara. Eu achei que ele ia falar assim, esposas, namoradas e amantes. Ele veio um terceiro item depois de esposa e namorada. Até onde eu sei, ainda não houve nenhuma inscrição de amante. Seria genial ali. Você não vai saber se houver, pode ficar tranquilo. Seria um Drive to Survive de verdade, cara, porque ia sair... seria um Survive to Drive, eu diria. Deixa eu só falar uma coisa mais... Campos. A gente brinca aqui, né? E deixa eu só falar uma coisa séria. Eu gostei muito do que o Banniman falou. Ele falou uma frase que eu achei muito interessante. A gente brinca aqui com essa questão, né, de puxar a sardinha para as mulheres, de valorizar. E tem muito disso que o Banniman falou. E quando ele disse, caiu aqui uma ficha instantânea. É muito legal. A gente brinca com essa questão de privilegiar ouvinte mulher, mas é realmente uma honra ter ouvinte que entrou nesse mundo, porque o mundo da Fórmula 1, a gente não precisa aqui fazer discurso, né, de machismo, de fechado,
todo mundo já sabe como é o mundo do automobilismo, o mundo até do esporte, eu diria. Mas o automobilismo é muito, muito fechado para a mulher. Tudo, em cobertura. Então, quando a gente tem ouvintes mulheres, é sim uma honra. É muito legal ver mulher se interessar por esse assunto, se interessar por debate, se interessar, sabe, porque não é a mulher que se interessa por Fórmula 1 porque o piloto é bonito. Que tem muito e é direito delas, é direito de qualquer um gostar do automobilismo pelo que quer. Eu gosto de alguns pilotos que são bonitos na NASCAR, qual o problema? Eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, eu gosto de pilotos que têm esposas bonitas na MotoGP. Mas vamos deixar esse assunto para lá. Falando sério, é muito legal ver mulher que gosta não só de automobilismo, por isso é bom deixar claro isso para o ouvinte, mas que gosta de debate, que também gosta de interagir, que gosta de pôr a própria opinião para ser ouvida. Então a gente brinca aqui com essa questão de puxar o saco mas a gente faz isso mesmo, porque a gente, no fundo, a gente tem um orgulho muito grande de ter as meninas envolvidas, e a gente cita aqui, eu tenho até medo de citar todas, Raposo, e esquecer algumas, mas eu acho que posso citar todas as que já interagiram com a gente, porque são poucas. A Graziella, a Cristine de hoje, a Fabrícia, que é ouvinte nossa de muito tempo, a Vanessa Cristine, que normalmente está aí curtindo os tweets, meu Deus, a Amanda Schmidt, que mora perto de Tarumã, acho que mora em frente de Tarumã, que já foi apoiadora nossa. Eu estou me esquecendo de uma agora, que estava aqui, gente, mas enfim, tá vendo, eu sabia, eu fiquei com medo de ficar citando para não esquecer, mas se tem algumas aqui, que fazem questão de interagir com a gente. A Andrade, a Laura Andrade, meu Deus, Raposo, que mandam e-mails pra gente de vez em quando. Então é muito legal ter as meninas. Ela sumiu, então não precisa ficar. Você não vai valorizar. Você não vai mais valorizar. Não precisa ter esquecido, não. Mas enfim, então é só para o ouvinte entender que a gente brinca, mas no fundo a gente tem um orgulho muito grande. É um orgulho muito grande para nós que começamos do zero em termos de ouvinte. Raposo sabe muito bem, porque foi ele que começou isso tudo aqui. E hoje a gente tem um monte de ouvintes homens e um monte de ouvintes mulheres. Então ter os dois tipos é muito legal e a gente quer misturar tudo e está sempre falando de automobilismo com quem gosta de corrida. Então eu gostei muito do depoimento do Bannerman de falar, poxa, você colocar no kart, menina, né, num universo que já é tão difícil, eu estendo ao universo aqui dos nossos e-mails, dos nossos ouvintes. Eu diria até que o podcast é um lugar onde se há o respeito, porque eu, como ouvinte de outros podcasts também, vamos falar aqui do Grupo do Café, né, dos apoiadores, se tem um respeito quando a mulher se pronuncia, se ouve mais, porque é um ponto de visão diferenciado, né? Diferente desse universo machista que a gente tem fora da podosfera também, mas que aos pouquinhos vem mudando, né? Então eu acho que aí que está um dos grandes privilégios de ser ouvinte do Café e de outros podcasts também, porque tudo impede a igualdade, não existe aquela diferenciação. Existe esse privilégio de ouvi-las da forma que elas veem, da forma que elas colocam as situações, né? E isso só engrandece o esporte, toda essa camada de fãs que a gente tem mais fervoroso pelo automobilismo, cara. É muito legal. Vou deixar o Raposo encerrar o bloco, só lembrando que este podcast foi iniciado por uma mulher. Né? Só para quem não sabe, ou para quem está chegando agora, esse podcast tem entre seus dois criadores, o Thiago Raposo e uma mulher, que é a Bárbara Franzin. Então, só para não deixar passar isso também, para o ouvinte que está chegando agora, não conhece, o programa existe há 11 anos, né? Tanta gente chegou no meio do caminho, e a gente concorda, discorda, tudo igual, não existe nenhum tipo de... A gente brinca que a gente privilegia, e a gente tem que privilegiar mesmo, tem que ler os e-mails na frente, que é marmanjo sabe muito bem que isso não é problema, e marmanjo que é marmanjo bem resolvido, até acha legal a gente fazer isso. Ora, pois. Então é isso, meus caros, ouçam também o segundo bloco. Chegamos aí ao fim desse primeiro bloco sobre a Ferrari, vem Mercedes por aí e outros assuntos mais. Então vai ser mais quente o segundo bloco. A gente se encontra no segundo bloco.